E aí, galera? Hoje a gente vai aprender sobre aromaticidade. E vamos pro PowerPoint porque eu não sou obrigada a nada, né? Então, primeiramente é importante falar um pouco sobre o benzeno, porque a aromaticidade ela é constituída basicamente a partir do benzeno. Então, o que o benzeno é? O benzeno é uma substância cíclica planar com uma nuvem cíclica de elétrons π deslocalizados acima e abaixo do plano do anel, além de ser altamente estável devido à sua alta ressonância. No tocante à aromaticidade, substâncias com energia de ressonância muito altas geralmente são ditas como aromáticas, mas para isso há alguns critérios. Mas antes de partir para os critérios, é interessante saber o que é aromaticidade. A aromaticidade, ela tem a ver com a estabilidade incomum dos benzenos e seus derivados, bem como outro quer dizer que os compostos aromáticos são mais estáveis do que os compostos alifáticos, que são os não aromáticos, e do que os antiaromáticos também. Tá, vamos analisar essa figurinha aí. Nessa figura A, a gente vê o quê? Que cada carbono do benzeno tem um orbital p puro. E qual é a hibridização do carbono no benzeno? É uma hibridização sp2, porque tem uma dupla e duas simples, ou seja, né, é sp2. E se a hibridização é sp2, então ele tem um orbital p puro. Figura 2. Figura B, né? A figura B, ela demonstra o quê? Ela demonstra uma sobreposição dos orbitais p formando uma nuvem de elétrons π acima e abaixo do plano do benzeno. Na estrutura de Kekulé que a gente conhece, a gente vê aqui o quê? O benzeno é representado por 3 ligações duplas e 3 simples, alternadas, e configuram a ressonância, que são demonstradas por essas auréolas aqui em cima. Demonstram essas auréolas, elas representam as estruturas de ressonância. E a figura C mostra um mapa do potencial eletrostático do benzeno. A gente vê, quer dizer, mostra, né, que todas as ligações carbono-carbono têm a mesma densidade eletrônica. Não é como se fosse na estrutura de Kekulé. Né? Então, mostra que na prática o benzeno não tem essas ligações duplas e simples alternadas. Então, vamos lá. Quais são os critérios para que uma substância seja aromática? Ela deve ter uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π acima e abaixo do plano da molécula. A molécula deve ser cíclica. Todo átomo do anel deve ter um orbital p puro e a molécula deve ser planar. Resumindo, o que quer dizer? O primeiro critério, ele diz que para a molécula ser aromática, ela deve possuir apenas átomos hibridizados em sp2 para que ela tenha uma estrutura planar e também para que esses tenham um orbital p puro. A nuvem π tem que ser cíclica e ininterrupta e a molécula, né, ser trigonal planar, como eu já falei. Segundo critério, a nuvem π ela deve conter um número de pares de elétrons. Esse critério ele foi determinado pelo alemão Erich Hickel, que para provar esse critério, ele criou uma regra que ficou conhecida como a regra de Hickel ou a regra do 4n mais 2, onde n é um número inteiro qualquer, né? Essa fórmula, como é que ela funciona? Ela deve ser igualada ao número de elétrons π, e o que a gente vai encontrar é o n, que é um número inteiro qualquer. Entendido? Vamos falar dos hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos
monocíclicos com ligações simples e duplas alternadas são denominados de anulenos. Esses normalmente não são aromáticos, né? Esse númerozinho aí que está entre colchetes é o número de carbonos, ok? Essas substâncias, elas não são aromáticas. Por quê? Elas têm um número par de elétrons π, né? Sem contar que o ciclooctatetraeno, além de ter um número par de elétrons π, ele ainda configura uma estrutura que não é planar. Ele tem uma estrutura meio que de banheira, né? Então, entre esses três, apenas o benzeno é aromático. Vamos analisar essas outras substânciazinhas. Ciclopropeno, cátiociclopropenila e aniociclopropenila. O ciclopropeno, ele não é aromático. Por quê? Ele não tem um anel ininterrupto de átomos que contém um orbital p. Além de ter só uma ligação, ele tem um carbono hibridizado em sp3. Ou seja, não pode ser aromático. O cátion ciclopropenila, ele é aromático. Ele é um carbocátion, ou seja, a hibridização é sp2, né? Ele tem um anel ininterrupto e a nuvem contém um número ímpar de pares de elétrons. E por fim, o ânion ciclopropenila. Ele não é aromático, embora tenha um anel ininterrupto. Sua nuvem tem um número par de pares de elétrons. Porém, quer dizer, além disso, né, de ter esse par de elétrons, esse número par de pares de elétrons, esses eletronzinhos aqui, eles ainda se hibridizam com o carbono, ficando uma hibridização sp3. Tá, vamos analisar mais essas duas moléculas, essas duas substâncias. O ciclo heptatrieno, apesar de ter um número ímpar de pares de elétrons, ele tem um carbonozinho hibridizado em sp3. Então, não pode ser aromático porque não tem a nuvem π ininterrupta. E o ciclo pentadieno, além de ter 2 pares de elétrons, né, ainda tem um carbono hibridizado em sp3 também. Ou seja, não sai de nenhum dos critérios, né? Hidrocarbonetos policíclicos. Então, são substâncias que possuem mais de um anel benzenoico. E aí, para determinar a aromaticidade dessas substâncias, às vezes pode ser óbvio devido ao número de pares de elétrons na molécula, mas às vezes não. Nem em todo caso elas estarão bem distribuídas, que é essas, com uma simples, uma dupla alternada. Às vezes não. Às vezes você vai encontrar a substância, ela vai ter um número par de elétrons π, de pares de elétrons π. Mas não vai poder dizer de cara que é uma substância não aromática, porque você vai ter que pensar na regra de Hickel. E a regra de Hickel, ela é feita para que você possa observar cada anel separadamente. Então, quando você vê um anel da molécula, da substância, e ele é aromático, então, muito provavelmente, o resto da molécula também será, né? Os monocíclicos aromáticos são os mesmos para os hidrocarbonetos policíclicos. Entretanto, é como eu falei, você às vezes não vai ser tão óbvio se a substância é ou não aromática, e aí você vai ter que ter um pouquinho de cuidado. Substâncias heterocíclicas aromáticas. Uma substância, ela não precisa ser um hidrocarboneto para ser aromática.
Muitas substâncias heterocíclicas são aromáticas. Uma substância heterocíclica é uma substância cíclica na qual pelo menos um dos átomos do anel é um átomo diferente do carbono. Um átomo do anel que não seja carbono é o determinado, chamado de heteroátomo. Vamos analisar alguns aqui. Piridina, pirrol, furano e tiofeno. A piridina, ela é uma substância heterocíclica aromática. Cada um dos 6 átomos do anel da piridina é hibridizado em sp2, o que significa que cada orbital tem um orbital p, cada um tem um orbital p, né? E a molécula contém 3 pares de elétrons pi, né? 1, 2, 3. Ou seja, ela vai ser aromática. Substâncias como essas podem confundir um pouco devido a esse par de elétrons aqui, ó, que está no nitrogênio. Mas não se confundam, tá? Esses pares de elétrons, eles não são elétrons pi. O nitrogênio, uma vez que ele esteja hibridizado em sp2, ele tem 3 orbitais sp2 e um orbital p. Desta forma, o orbital p é usado para formar a ligação π. E 2 dos orbitais do nitrogênio se sobrepõem aos orbitais de sp2 do átomo do carbono adjacente. E o terceiro orbital sp2 do nitrogênio contém o par isolado. Beleza? Vamos analisar o pirrol agora. Não dá para perceber imediatamente que os elétrons representados como par isolado de elétrons do átomo de nitrogênio do pirrol são elétrons pi. Eles podem confundir também. O que acontece? Os contribuintes de ressonância não mostram que o átomo do nitrogênio é hibridizado em sp2 e usa os seus 3 orbitais sp2 para se ligar a 2 carbonos e a um hidrogênio. O par isolado de elétrons está em um orbital p que se sobrepõe aos orbitais p do carbono adjacente, o que forma uma ligação π. Desta forma, eles são elétrons π também. Então, quando analisa a substância, o pirrol ele acaba tendo 3 pares de elétrons π e é aromático. E o furano e o tiofeno, eles vão seguir a mesma regra. São substâncias aromáticas estáveis. Por quê? Tanto o oxigênio quanto o enxofre, eles são hibridizados em sp2 e têm um par isolado em orbitais sp2. O segundo par isolado está em um orbital p que se sobrepõe ao orbital p do carbono adjacente, formando a ligação π. Assim, são elétrons π. Resumindo, um par de elétrons ele entra em ressonância e o outro par. Uma dica para não se confundir quanto a esses pares de elétrons, se eles fazem ou não parte da substância a ser analisada, né? Tipo, como se conta como par de elétrons π ou não, é você analisar o seguinte: se o nitrogênio não está ligado ao hidrogênio, não conta o par de elétrons, porque ele vai hibridizar. Mas se tiver ligado, aí você conta, beleza? Vamos falar agora da antiaromaticidade. Passar só um pouquinho por cima, porque eu não estudei isso. É isto. A antiaromaticidade, para uma substância ela ser antiaromática, o que deve acontecer com ela? Ela deve atender ao primeiro critério de aromaticidade, mas não o segundo. Ou seja, ela, por exemplo, ela pode ser uma substância
que tem a nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π, acima e abaixo do plano da molécula, mas tem um número par de elétrons π, por exemplo. O ciclobutadieno, que foi uma molécula que a gente viu logo no início, ele tem um número par de elétrons π. Mas todos os carbonos são hibridizados em sp2. Entendeu? É esse o critério para antiaromaticidade. Ah, sim. Resumindo substâncias aromáticas e antiaromáticas. Uma substância aromática, ela é, como já foi dito, né? Ela é mais estável do que uma cíclica análoga com elétrons localizados. Uma substância antiaromática é menos estável do que uma substância cíclica análoga com elétrons localizados. E uma substância antiaromática é uma substância extremamente instável. O que quer dizer isso? Substâncias aromáticas são mais estáveis do que substâncias cíclicas com elétrons localizados, que são mais estáveis do que substâncias antiaromáticas. As substâncias antiaromáticas, elas são as mais instáveis que existem. E é isto, galerinha. Para mais vídeos sobre química orgânica, não entrem em contato comigo. Beijos.